Hoje é 11 de dezembro de 2019, são 12 horas e 40 minutos, o escriba não consegue ser pontual nas crônicas quase diárias. Diárias não são porque o sábado e domingo são de descanso. Não há homens de ferro. É preciso sossegar de vez em quando. Mas o dia de ontem foi ao mesmo tempo muito alegre e muito emocionante, porque pela primeira vez este antigo criminalista, dito o decano dos advogados criminais de São Paulo, se encontrou com dois desembargadores que era preciso saudar. Havia um julgamento presidido pelo desembargador Camilo Leles e um dos juízes, desembargadores, componentes da turma era o desembargador Evaldo Schaibe Filho. O primeiro, desembargador Camilo Leles, era relembrado por este criminalista quando, na cidade de Santos, 25 ou 30 anos atrás, aquele juiz assumia a comarca de passagem, jovem, muito jovem, quase um rapaz, e atendido carinhosamente pelos advogados da terra, porque, para quem não sabe, este escriba é oriundo, como quase todos os criminalistas de São Paulo. Nós viemos de outros lugares, às vezes de cidades pequenas, como Valdir Troncoso Pérez, outras de estados diferentes, e sempre chegamos aqui advindos de outros municípios. Este escriba veio de Santos faz 38 anos, talvez, e veio para ficar, para criar seus filhos aqui, envelhecer, e envelhecer até a hora de se ir. E, relembrando o desembargador Camilo Leles, se lembra também de que encontraram-se ambos lá embaixo na praia. Os dois têm salite nas veias, porque dizem que quem foi a Santos e tomou banho naquelas praias nunca há de perder a memória daquele município. Este era o desembargador que o escriturário Paulo Sérgio Leite Fernandes queria ver outra vez. E viu um juiz tranquilo, amadurecido já, não mais o rapazelho de outros tempos, mas um magistrado competente, elegante, suave no trato e, de certa maneira, até carinhoso com os advogados. O outro desembargador que este escriturário do direito penal queria abraçar-se quando pudesse era Evaldo Schaibe Filho,
Filho, sim, do criminalista Evaldo Chaib, amigo deste escrevente do direito e do processo penal, ligado ao passado deste criminalista na Ordem dos Advogados, na Associação dos Advogados e em outras entidades assemelhadas. Um homem afável, competente criminalista, leal, honesto, sério, pai de Evaldo Chaib Filho. E na expectativa de estar com ambos, este criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes pretendia cumprir mais que um protocolo. Pretendia relembrar o tempo passado com ambos. Com o pai, muito mais. Com o filho, muito pouco. E com Camilo Leles, tempo suficiente para antecipar o futuro brilhante que aquele rapaz iria ter. E nesse contexto de estar com os dois e de lembrar do terceiro, do criminalista Evaldo Chaib pai, este escriba ontem de manhã chegou mais cedo ao Tribunal de Justiça, aquela obra maravilhosa de Ramos de Azevedo, já conhecida assim dos perlustramentos que o criminalista fazia lá, como sua segunda casa. Visitou antes da abertura do tribunal aqueles corredores e se lembrou um por um, olhando-os, dos bustos de Viana de Moraes, de Antônio Alves Toledinho, de Evaldo Chaib pai, que está lá sim, e de Dante Delmanto, que está entronizado no primeiro júri, primeiro Tribunal do Júri de São Paulo. Sala que nós todos, criminalistas, temos a obrigação de conhecer e que tem a vigiar aquilo tudo e a nos apadrinhar a todos o busto de Dante Delmanto. Notando-se que aquela estátua de Dante Delmanto foi esculpida, fabricada, feita e fundida sob a fiscalização e o acarinhamento deste criminalista, que viu a entronização de Dante Delmanto a partir do primeiro esboço, do primeiro desenho feito no papel por Pedro Pinkowski, o escultor, e participou depois da fundição daquele busto, a fundo perdido, a cera perdida, com a fundição clássica no solo, a forno de lenha, assim, com o bronze chamuscando filtrado pelas labaredas até arrefecer no molde de gesso, com a família Delmanto toda a praticamente
orar ou rezar em volta como se fosse uma cerimônia religiosa. Aquele busto foi feito, sim, por orientação deste hoje, talvez, o mais antigo criminalista que esta cidade tem. Deve haver outro, porque nós, advogados criminais, somos muitos, mas este advogado criminal talvez seja o mais antigo. Ombreado, desconfia-se por Tales Castelo Branco, que está ainda muito atuante nos foros da nossa cidade e do nosso país. E por que este criminalista quis ver e rever todos aqueles bustos? Porque pretendia homenagear os dois, Evaldo Chaib Filho e o presidente Camilo Leles. Um, porque o conheceu ainda mocinho. O outro, porque o viu como descendente daquele que fora muito amigo deste advogado criminal. E este criminalista confessa, admite e expele do fundo do coração o ideário de que pretendia, sim, antes das cerimônias oficiais correspondentes ao julgamento naquela sala 232 do Tribunal de Justiça, pretendia prestar uma homenagem aos dois. Ao moço, aquele moço presidente da turma ou da Câmara, e aquele outro, que estaria também a exercer as finas e muito competentes atribuições da desembargadoria. E quando Paulo Sérgio lá chegou, havia cerca de 12 advogados, sem exceção de uma jovem profissional também, todos becados, acanhados, naquele recinto que é pequeno e cada qual organizando seus pensamentos e aguardando vez. Aconteceu então que aquela pretensão deste criminalista de prestar homenagem aos dois, mas ao desembargador Soares de Mello, componente da Câmara que ia, a partir daquele dia, assumir lugar no órgão especial do tribunal, e tão especial que em 60 anos de advocacia, este criminalista só o frequentou 2 vezes o exercício das suas atividades profissionais. Aconteceu então que havia lá aqueles 12 advogados, a grande maioria tensa, principalmente os jovens, aguardando a hora e a vez de expressão
do direito de defesa de seus clientes. Não havia lugar para todos. Então, quedavam-se alguns em pé. E foi oferecido assento na plateia a este advogado, porque seria talvez a prerrogativa do mais velho, e o Paulo Sérgio o recusou, em homenagem à oferta, e dizendo apenas que aquela postura erecta era a determinação de manter-se o advogado ainda em pé, embora já partindo para a cognominação de ancião, porque realmente era e é difícil encontrar-se outro que o mais antigo seja. Dentro desse contexto, este criminalista não pôde dizer ao desembargador Evaldo Schaibe Filho, que tinha imensa alegria em ver o descendente a honrar o pai, e de dizer ao desembargador Schaibe Filho que aquele velho criminalista posto ao lado da sala que terminava no número 20, próxima, sim, aquela onde estávamos, aquele advogado estava a presenciar tudo e estava a patrocinar um trabalho bom, competente, honesto de todos nós, principalmente daquele que deixara a beca para vestir a toga. Este advogado não pôde dizer ao presidente desembargador Camilo Leles, que se colocava muito emocionado ao ver o facies daquele ainda jovem desembargador, com uma autoridade muito suave, uma manifestação saudável durante os trabalhos, a lembrar o velho advogado das praias de Santos, sim, daquele mar tão gostoso, tão verde, que instilava na veia de quem lá fosse um presente e uma saudade depois muito difícil de esquecer. E não pude dizer aquilo tudo porque antes outros advogados, os mais novos e os mais antigos, saudaram aquela Câmara, cada um à sua moda, cada um do seu jeito, vendo-se uns e outros tensos, sim, porque estavam ali vestindo becas, às vezes muito novas, outras vezes sofridas, e todos eles ansiosos por terminarem efetivamente as atribuições da carreira consistente na advocacia criminal. E este Paulo Sérgio Leite Fernandes não pôde dizer: aquela Câmara, a quarta Câmara do Tribunal de Justiça, embora pretendesse, e não o disse porque precisava ser breve, havia muita sustentação oral a ser feita, não pôde dizer
que à volta daquilo tudo estavam aqueles criminalistas que já se punham, se colocavam no além, entre eles o próprio Celso Delmanto, Américo Marco Antônio, o Toledinho, Antônio Alves Toledo e outros muitos criminalistas que a bondade e a nobreza do Tribunal de Justiça fizeram colocar em seus bustos, relembrando a todos, inclusive aos eminentes desembargadores, que a advocacia criminal paulista era digna, honesta, séria e cooperadora nos augustos desígnios daquela casa de justiça. Este advogado queria dizer aquilo tudo aos dois desembargadores e aquele que partia para assumir uma gradação maior, mas não pôde fazê-lo. Não pôde, porque antes outros o haviam precedido e porque depois não havia mais condição de mostrar a todos a emoção que trazia no seu coração. Então, dentro daquilo tudo, e na relembrança do busto de Evaldo Schaibe pai, da presença do desembargador Evaldo Schaibe filho, e da presença também do desembargador Camilo Leles, este criminalista nesta crônica de hoje, às 13h05, diz a todos aquilo que não pôde dizer. Sem relação alguma com os processos que estavam em pauta, porque os processos vão e vêm. As ações ficam e se vão. E a voz dos advogados e dos juízes ecoa por lá ainda, mas a alma daqueles que se foram e que deixam seus bustos de bronze perenemente vigiando, fiscalizando e aconselhando a todos, inclusive a que deixem de lado eventuais divergências e que se ponham sempre dentro dos preceitos que regem a ética de cada uma das profissões. Este advogado eminentes desembargadores, vez por outra, vai a plenário com uma vestimenta sagrada que foi de alguém que já partiu, ou para o descanso merecido, ou para as disputas no além. Admite e confessa que uma ou outra família de um dos idos dá ou deixa com este advogado a antiga beca para ser guardada. E às vezes, de vez em quando, este criminalista cede
a tentação e enverga uma daquelas vestes, que são vestes repletas das angústias, dos sofrimentos, daqueles cujas provações eram representadas pelo chegante, às vezes usa uma daquelas batas negras, porque lhe dão fortaleza suficiente a manter a energia que vai, aos poucos, indo embora, de acordo com os anos passados neste mundo de Deus. E ontem, este criminalista havia escolhido a mais antiga delas, que havia sido posta e usada durante 50 ou 60 anos por um tribuno que se fora há muito tempo. Era uma espécie de roupa de batalha que vivificava aquele vetusto criminalista no corpo deste hoje sobrevivente. E deve dizer aos eminentes desembargadores que não pôde saudar, porque tempo não havia e o momento adequado se fora, deve dizer que esta manifestação de hoje, no futuro que viria e que veio, porque o acontecimento foi ontem, deve dizer hoje aquilo que diria ontem, se tempo houvesse e se as contingências do momento o permitissem. E se disse aquilo, o pouco que disse, não devendo dizê-lo, espera que possa fisicamente dizer um dia a cada qual dos dois, fora do plenário, sim, mas com a mesma autenticidade daquilo que está a dizer hoje. São 13 horas e 10 minutos. La nave va.